Olá pessoal, com muito orgulho estou com o Dr. Frederico Barra e falaremos um pouquinho sobre essa situação do qual nós estamos passando, que todos estão questionando. No caso, apresentando sintomas, o paciente, o que ele deve fazer? Procurar a unidade de saúde, começar a medicação, já que por sua vez o teste padrão ouro, o PCR, ele está demorando aí por volta de 4 dias para sair o diagnóstico. O que nós temos, que o senhor tem para posicionar em relação a isso, professor? Orientar a população desse momento aí que todos estão questionando. Olá, boa tarde a todos, tudo bem, Bruno? Tudo bem. É o seguinte, de acordo com a nota da Associação Médica de Goiás, nós médicos devemos orientar o paciente de acordo com os possíveis tratamentos que podem ser feitos caso ele venha a ter algum sintoma, né, de Covid. Então, o paciente deve procurar, assim que tiver algum sintoma inicial da doença, o médico, para que o médico possa estabelecer o diagnóstico clínico. Então, não é ultimamente necessário o exame vai comprovar a doença, né? O exame vai fazer com que você se afaste do seu trabalho, que você possa ficar isolado, né? Que você evite contaminar outras pessoas. Mas, eu não consegui fazer o exame, não estou tendo o exame demorou, não consigo fazer. A medicina, ela é baseada na clínica, a clínica é soberana. Então, se o paciente tem clínica de uma síndrome gripal, né, de um Covid, o médico vai fazer esse diagnóstico clínico e vai proporcionar ao paciente a escolha de 2 tratamentos. O primeiro tratamento seria justamente o sintomático. O paciente está com febre, vai tomar dipirona, paracetamol. O paciente está desidratando, vai ser reidratado. Então, são tratamentos dos sintomas. Não tem tratamento para matar o vírus. Né? Não existe comprovadamente um tratamento totalmente eficaz para combater esse vírus. Então, o primeiro tratamento que o médico pode sugestionar para o paciente é esse e vai decidir junto com o paciente. E o segundo tratamento, né, que muitas pessoas estão usando, a mídia tem trazido bons resultados, outros estudos falam que não adianta. Então, ainda é um tratamento controverso, não é consenso de todas as sociedades, mas que a Associação Médica de Goiás colocou em nota que o médico deve proporcionar a decisão ao paciente, então, que é o paciente iniciar logo com o surgimento dos primeiros sintomas, ele iniciar ali na primeira semana com a azitromicina, a cloroquina, a hidroxicloroquina, ivermectina, suplementos vitamínicos como vitamina D, zinco, então, para que o paciente não venha piorar. Esse seria o objetivo de você fazer logo na primeira semana que os sintomas surgiram, fazer esse tratamento para não ir de um quadro leve para um quadro moderado ou grave. Além disso, se o paciente está com dor no peito, falta de ar, faz lá um raio-x de tórax, uma tomografia e tem imagem pulmonar de lesão do pulmão pelo vírus, então a imagem vidro fosco no pulmão, infiltrado, né? Aquele processo inflamatório pulmonar, e aí a gente vai dividir ele ali, 25% de acometimento, 50% de acometimento ou mais do pulmão. Então a tomografia, a radiografia são importantes para avaliar essa imagem pulmonar, porque uma vez tendo a imagem pulmonar, também o posicionamento da Associação Médica de Goiás foi que o paciente, então, com falta de ar, dor no peito e uma imagem positiva, ele vai poder utilizar o anticoagulante, então a heparina, enoxaparina e o corticoide. Também
no mínimo ali por uma semana, para ver como é que evolui. E se o paciente usando esses medicamentos evoluir com a piora do quadro, esse paciente vai ser internado para oxigenoterapia, e aí o médico do hospital vai decidir se vai para UTI, se vai precisar ser entubado e todo aquele processo de um quadro de moderado para grave, certo? Então a população ela tem que estar atenta aos primeiros sinais e sintomas. Então se o paciente está com anosmia, né, que é aquela perda da capacidade de sentir o cheiro, se perdeu o paladar, se está com febre, fadiga, cansaço, falta de ar, então são sinais gripais, dor no corpo. Então o paciente tem que procurar o médico, porque se tiver no início, ele vai optar por esses dois tratamentos junto com o seu médico e ver como é que vai evoluir semana a semana até que possa melhorar do quadro. Ah, mas a pergunta foi sobre exames. Você está vendo que hora nenhuma a gente falou de exames, porque pode ser que o paciente não tenha o exame toda hora. Pode ser até uma teleconsulta, né, doutor? Pode ser. Olha, a teleconsulta, ela pode funcionar nos casos do Covid, caso o médico conheça o histórico daquele paciente. Porque, por exemplo, como é que você vai passar um anticoagulante, um corticoide, às vezes sem examinar o paciente, ver alguns sinais vitais do paciente, pressão. Então são coisas que às vezes o paciente tem que estar indo no consultório mesmo para fazer uma avaliação melhor, seja no pronto-socorro de um hospital, ou no postinho, ou no consultório médico, para ser melhor avaliado. Então eu acho que a teleconsulta ela ajuda no monitoramento, principalmente. A primeira consulta, né, eu nunca vi o paciente. A primeira consulta deveria ser presencial, para justamente você examinar, conhecer, auscultar o paciente. Aí no monitoramento, para ver se está melhorando, se está piorando, eu acho que poderia fazer por teleconsulta, e aí você evitaria os pacientes de estar indo no retorno no hospital, que a gente tem visto muito isso, né? Às vezes chega no posto de saúde, no hospital, tá lá cheio de paciente que foi atendida 2, 3 dias atrás, agora está querendo saber resultado de exame, se piorou, se melhorou, quer ser atendido de novo, né? Então eu acho que seria importante a teleconsulta no sentido de acompanhamento, mas a primeira consulta, talvez o ideal é que o paciente realmente fosse no hospital, no posto de saúde, passasse pelo médico, o médico examinasse, fizesse todo o exame clínico, né? Anamnese, exame físico, hipóteses diagnósticas, conduta, e estabelecesse, baseado aí na nota da Associação Médica de Goiás, esses dois tratamentos. Então, olha, você pode ficar com sintomáticos em casa, hidratação, antitérmico, analgésico, ou podemos entrar uma semana com esses medicamentos, e aí você vai ser reavaliado na outra semana. Piorou a falta de ar, né? Não precisa nem esperar uma semana. Se a falta de ar piorar em 24, 48 horas, tem que fazer o raio-x da tomografia de tórax, certo? E nesse caso, havendo imagem pulmonar, a indicação ou pacientes de muito risco, né? Pacientes muito obesos, diabéticos descontrolados, hipertensos, cardiopatas, aí você entraria com o anticoagulante, então heparina ou enoxaparina, e o corticoide, para poder diminuir o risco de microtrombos, microêmbolos, que são causados pelo Covid, e também o processo inflamatório, né, aquela tempestade inflamatória que todos estão vendo aí, como é que ocorre rapidamente essa inflamação importante do pulmão e que leva a sequelas ou a internação hospitalar. Então, pessoal, acabamos de ter então as orientações aí do Dr. Frederico Barra, orientações dos quais é muito importante para o nosso convívio social, no trabalho, na família, seja onde for, nesse momento tão difícil que nós estamos passando nessa pandemia do Covid-19. E não podemos esquecer que o que realmente funciona, né, é o distanciamento social. Então, as pessoas que não precisarem sair de casa, né, que puder
manter atividades à distância, atividades online, né? Trabalho em home office, evitar nesse momento aglomerações em bares, restaurantes, em festas. Então, o distanciamento social, o uso de máscara a todo momento, então a asepsia, limpezas, álcool em gel, então tudo isso é importantíssimo para que a gente consiga vencer essa etapa aí, né? Vencer essa guerra contra o Covid, que é uma guerra mundial, né? Todo mundo está empenhado nisso, então nós temos que fazer a nossa parte também, tá evitando essas situações. Então, além de tudo isso que a gente falou, que aí é já quando o paciente tem sintomas e vai procurar o médico vai ter essas possibilidades terapêuticas, nós temos que lembrar que a prevenção é lavar a mão com água e sabão, usar o álcool em gel, limpar as estruturas, a asepsia, manter o distanciamento, né, o distanciamento social, sempre tentando ficar aí 1,5 metro, 2 metros de distância de cada um, para que não ocorra a transmissão do vírus, ok? Muito obrigado, doutor. Até a próxima oportunidade, gente.